Jesus Cristo. Então, quem tiver com a sua declaração de fé, abra aí, por gentileza, na página de número 31. Declaração de fé das Assembleias de Deus, página de número 31. Os irmãos que trouxeram papel, caneta, fiquem à vontade, anotem. Se não entendeu, levante a mão. Essa é a nossa intenção, é ajudá-los a crescer mais na palavra do Senhor e na compreensão dela. Nossa função como pastor principal é essa, não é verdade? Incentivar os irmãos a estudarem mais a palavra de Deus. Diz assim o cremos da Assembleia de Deus: cremos, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser criador do céu e da terra. O Deus que nós servimos é o supremo criador do céu e da terra. Coloque aí, Carlos Jorge, o texto de Isaías, capítulo 45, verso 18. E em seguida, João, verso 20, capítulo 20, verso de número 31. Olha o que diz a palavra do Senhor através do profeta Isaías, capítulo de número 45, verso de número 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos. Olha como isso é interessante. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Aí ele responde: eu sou o Senhor e não há outro. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, verso 18. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 20, verso de número 31. Olha o que diz a palavra de Deus em João, capítulo de número 20, verso 31. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Para que creais, tenham vida e vida em seu nome. Agora observe o que diz aqui o cremos da Assembleia de Deus. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. João capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Além disso, Ele é o único Deus verdadeiro. João 17, 7. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e não há outro além dele. Olha o que diz também Isaías 45, verso 5 até o verso 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Que bênção! O Deus que nós servimos é um Deus único, supremo, poderoso, Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, único Deus verdadeiro, e Ele é identificado na Bíblia como Deus. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, trata sobre isso. Gênesis capítulo 46, verso 3, ele diz: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Aí ele continua a declaração de fé: Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Jeová, Senhor, além de outros nomes que nós estudaremos. Ou seja, Deus, Ele é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que são próprias dele, são inerentes ao Deus que nós servimos.
É assim que ele é apresentado nas Sagradas Escrituras, como o mantenedor da vida, o Espírito doador. O texto aqui fala que ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é identificado na Bíblia como Deus e vários nomes são atribuídos a ele. Agora uma coisa para introduzirmos esse assunto. Deus, ele tem duas características principais. Para que possamos estudar a respeito da pessoa de Deus, é necessário que entendamos isso. É muito importante. Primeiro, o Deus que nós servimos, ele é incompreensível. Segundo, o Deus que nós servimos, ele é cognoscível, ou seja, ele pode ser, de uma certa forma, conhecido. Parece que, em um certo momento, isso tem um conflito, mas não. Entenda bem, repita comigo: Deus é incompreensível. Diga bem forte: Deus é incompreensível. Segundo, Deus é cognoscível. Exatamente, você pode anotar essa palavra, pesquisar, cognoscível. Ou seja, dizer que Deus é incompreensível equivale a afirmar que o homem, ele não pode conhecer tudo sobre Deus e a respeito de Deus. É impossível o homem conhecer tudo a respeito de Deus. Coloca aí, Carlos Jorge. Jó, capítulo de número 11, versículo de número 7. Jó, capítulo 11, versículo de número 7. Anote aí: Deus é incompreensível. Pastor, referência bíblica, Jó, capítulo 11, verso de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta. Igreja, o ser humano é incapaz de conhecer plenamente a Deus. A nossa mente não consegue aquilatar, assimilar, conceber o entendimento a respeito de Deus. Por quê? Porque Deus é infinito. É impossível o ser humano, você pode estudar a Bíblia 20, 30, 60 mil vezes, mas é impossível conhecer plenamente a Deus. Ele pode ser conhecido na medida daquilo que Ele quis revelar na sua poderosa palavra para nós. Podemos conhecer aquilo que Ele quis revelar por meio das Sagradas Escrituras. Por isso que Jó, capítulo 11, verso 7, ele faz essa indagação. Coloque aí Isaías capítulo 40, verso 18. Olha o que diz aí, vá anotando esses textos. Deus é incompreensível. Primeiro texto, Jó 11, 7. Segundo texto, Isaías capítulo 40, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Olha aí a indagação. Vocês querem comparar Deus a quê? A quem? Como? A que tipo de imagem vocês querem comparar Deus? Que tipo de representação pode ser tratada a respeito de Deus? Não existe. É nessa medida que entendemos, por meio da Bíblia, que Deus, ele é incompreensível. Os irmãos entenderam? Digam amém. Segundo, Deus, ele é cognoscível. O que significa cognoscível? É aquele, ou seja, ele pode ser conhecido. Pastor Monson está se contradizendo. Não. Quando eu falo que Deus é incompreensível, é que eu não posso conhecer tudo a respeito de Deus, mas eu posso conhecer algo a respeito de Deus. Então, esse algo que eu posso conhecer é que ele pode ser conhecido, é que ele escolheu ser conhecido, é que ele escolheu se revelar à medida daquilo que possamos entender. Perfeito? Aquilo que podemos entender. Então, coloque aí João capítulo de número 14,
verso de número 7, por gentileza, meu santo. João, Evangelho segundo escreveu, João 14, 7, diz assim a palavra do Senhor: se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu. Vamos lá, se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu, e desde agora vocês o conhecem e têm o visto. Ou seja, quer conhecer a Deus? Olhe para o Filho. Você entende quem é Deus quando entende o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então, a medida em que podemos conhecer é a medida em que Ele escolheu se revelar para nós. Quando eu falo que Deus é incompreensível, é que eu não posso conhecer tudo, mas eu posso conhecer algo a respeito de Deus. Os irmãos entenderam essa primeira parte? Coloque aí, Carlos Jorge, João capítulo 17, verso 3. João 17, verso de número 3. Olha o que diz a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E a vida é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Quem quer conhecer mais de Deus aí, diga glória a Deus. Pastor, como é que nós conhecemos a Deus? Por meio da Sua poderosa palavra. É através dela que conhecemos a Deus, através da oração, através de um coração contrito, disposto a aprender. No culto de doutrina, na EBD, uma pessoa mansa, pacífica, capaz de assimilar verdades espirituais. O arrogante, aquele que não tem humildade, aquele que é egoísta, ele não quer conhecer a Deus, porque ele se acha autossuficiente. Eu não preciso de culto de doutrina, eu não preciso de EBD, porque eu já estudei, fiz teologia, eu já tenho cursos, etc. Meu irmão, mas só se conhece a Deus quando se tem humildade no teu coração. É assim que podemos conhecê-lo, na medida em que Ele quis se revelar para cada um de nós. Ok? Coloque outro texto, um último, a respeito de um Deus que pode ser conhecido, cognoscível, essa palavra, C-O-G-N-O-S-S-I-V-E-L, cognoscível, é a palavra que pode ser conhecido. 1 João capítulo 5, verso 20, diz assim, coloque aí, 1 João capítulo 5, verso de número 20, olha o que diz a palavra do Senhor: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho. Ou seja, através de Cristo nós conhecemos o próprio Deus, porque afinal Ele é Deus. É a medida daquilo que Ele quis se revelar para cada um de nós. Olha que coisa, e que medida, né, meus irmãos? Conhecermos o seu amor, a sua santidade, a sua glória, os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, através do seu sacrifício vicário. Então, assim que podemos conhecer a Deus. Então, duas coisas que aprendemos aqui apenas na parte introdutória: Deus é incompreensível e Deus é cognoscível. Os irmãos entenderam? Digam amém. Maravilha, vamos continuar aqui. Sobre os atributos naturais, Deus, Ele é Espírito. Guarde aí, Deus, Ele é Espírito. João capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Além dele ser Espírito, Ele também é eterno, ou seja, Ele nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é eterno, Ele é Espírito. Olha o que diz o texto de Deuteronômio capítulo 33, verso 27. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Igreja, o Deus que você serve, Ele não está restrito ao tempo, Ele não está restrito ao nosso relógio, ao nosso calendário. Para Deus não existe passado,
Para Deus não existe futuro, para Deus tudo é um eterno presente. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não se resume, ele não é tensionado, ele não é preocupado com o relógio, com o tempo, com o horário, estou atrasado, estou cedo demais. Não, tudo acontece dentro de uma perfeição absoluta. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é Espírito, Ele é eterno. O que significa dizer que Ele é Espírito? Ou seja, quando afirmamos que Deus é Espírito, é que Ele é o Ser Supremo, puro e perfeito, incorpóreo. Deus não tem corpo, não tem forma. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é imaterial, ou seja, Deus, ele é isento de partes físicas. Esse é o entendimento bíblico. Deus não tem partes físicas, nem tamanho, nem dimensões. Ah, pastor, Deus tem 2,20 metros, ele é forte, cabelo ali, barba branca, cabelo branco, está sentado no trono de vestes brancas. Não, o nosso Deus, ele é Espírito. Pastor, e quando a Bíblia usa uma linguagem, o braço de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus, a terra é como se fosse esse cabelo dos seus pés, estrado dos seus pés, é uma linguagem analógica que é usada. É assim que nós entendemos. É uma linguagem analógica, dentro de um antropomorfismo. O que significa isso? Antropomorfismo é colocar características eternas para o entendimento do ser humano. É a forma humana. Antropos, homem. Antropomorfismo, morfia, morfeu, significa forma, morfologia da gramática. Então, é formas de ser humano, em forma humana. É por isso que fala da mão de Deus, do dedo de Deus, mas não é literalmente o dedo e a mão de Deus. Quando fala, você está guardado pelas mãos de Deus, está falando de proteção. Ele está ilustrando para que o ser humano possa entender um Deus que é eterno. Então Deus é tão poderoso que Ele fala na nossa língua para que possamos conhecer o poder da sua palavra. É assim que nós entendemos. Então quando fala que Deus é Espírito, é que Ele é incorpóreo, imaterial, Ele é isento de partes físicas, tamanho ou dimensões. Igreja, Deus não tem tamanho, Deus não tem dimensão. Ah, porque Deus está aqui, está no culto, mas Ele está no Templo Central, Ele está no Cangalheiro, está na Nova Caxias, está lá do outro lado do mundo, está na Ásia, está na África. Deus, Ele é Espírito, Ele não cabe num compartimento. Deus senta aqui, Deus faz isso. Deus não é o nosso serviçal, Ele é Espírito, Ele não tem tamanho, não tem dimensão, nunca. Ele é eterno, Deus todo-poderoso e Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que nós servimos. Isso, perfeito. Obviamente, o atributo da onipresença é divino, ele é incomunicável, é próprio de Deus. O anjo caído, que nós chamamos de Satanás, espírito maligno, ele não tem esse atributo. Ele tem milhares de demônios ao seu serviço, diferente, mas está em todos os lugares, aí já é outra distinção. E eu vou explicar até isso melhor quando chegarmos no capítulo sobre essa perspectiva. Parece que é o capítulo de número 8, sobre as criaturas espirituais. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Obrigado pela pergunta. Os irmãos estão entendendo até aqui? Digam amém. Quando eu falo que Deus, Ele é eterno, escute isso. Expliquei, Deus é Espírito, Deus é eterno, Ele é absolutamente livre
da tirania do tempo. Deus não envelhece, meu irmão. Ele é incriado, ele não foi criado por ninguém. Nele não há passado nem presente, nem futuro, apenas um presente perpétuo. Ele não é condicionado nem confinado pelo tempo, pois foi ele quem criou o tempo e é ele que controla o tempo. Não tem como Deus ser controlado por aquilo que ele cria, porque senão ele não seria Deus. Deus criou o tempo. Ele é atemporal, está acima do tempo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, para você é dia, para você é noite, para você é 6 horas da tarde, para você é 7 da manhã. Para Deus é um eterno presente. Deus olha lá para o começo, Adão e Eva, e olha lá para a segunda volta de Cristo como um acontecimento dele do hoje, um eterno presente. Olha como isso é poderoso, igreja. Olha como devemos valorizar o tempo que nós estamos aqui nessa terra, porque quando entendemos a eternidade de Deus, isso traz conforto para o nosso coração. Como assim, pastor? Traz conforto, porque Deus ele não perde nada, absolutamente nada, do controle das suas mãos. Deus nunca chega atrasado, Deus nunca chega adiantado, ele chega no tempo certo, porque ele é o dono do tempo. Pastor, passou 15 anos, passou 20 anos, passou 30 anos, mas para Deus aquele é o momento certo, porque ele é o dono do tempo, e nós devemos toda a honra, toda a glória e louvor àquele que criou todas as coisas. É assim que nós cremos. Deus, ele é espírito. Repita comigo: Deus é espírito. Mais uma vez, Deus é espírito. Deus é eterno. Deus é eterno. Aí vocês podem perguntar uma coisa, pastor. Alguém pode perguntar, né? Pastor, Deus é espírito. Entendi isso. Ele não tem tamanho, não tem dimensão, não tem parte física. Mas alguém já viu o Pai? Alguém já viu Deus Pai? O que vocês acham? Na Bíblia Sagrada, quando olhamos para o desenrolar das narrativas bíblicas no Antigo Testamento, que temos a forma de Deus Pai mais incisiva no texto, de forma mais direta, Deus Pai falando, agindo, conversando diretamente. Nos evangelhos percebemos Cristo, depois de Atos, o Espírito Santo. Alguém já viu Deus Pai? Sim ou não? Quem crê que sim, levante a mão. Isso, por isso que você vai entrar na outro grupo, sim. Então levante a mão, vamos lá. Quem crê que Deus... Alguém já viu Deus Pai? Levante a mão, quem crê? Quem crê que não? E você que não levantou a mão, eu queria em quem mesmo? Ah, muito bem, irmã Helena. Perfeito. Alguém pode ver plenamente a Deus, sim ou não? Não. Não era plenamente. Esse é o ponto. Então, quando olhamos para a Bíblia, embora, observe o seguinte: alguém já viu o Pai? Essa é a pergunta. Você pode até anotar aí para respondermos agora. Embora as Escrituras, elas declaram que o Pai é por sua própria natureza invisível aos olhos humanos, não é isso que a Bíblia fala? Coloca aí, Carlos Jorge. João, capítulo 1, verso 18. Vamos lá. Aprender aqui cada parte daquilo que nos é repassado. João, capítulo 1, verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Ninguém jamais viu o Deus unigênito que está junto do Pai, é o quem o revelou. Coloca aí também, por gentileza, outro texto. Salmos de número 1, verso 15. Eu creio que seja esse texto. Se não for, vamos ficar só com João 1,18. Salmos 1,15. 1,15. Salmos 1,15. Então não é isso, né?
Então é João 1,14. Depois eu olho essa referência que eu anoto minhas coisas aqui e a letra está pequena e não consigo enxergar depois. Salmos. João 1,18. Depois eu olho essa referência para vocês. Coloca Colossenses aí, vê se é Colossenses 1,15. Se não for, depois eu trago a referência. Mas o texto de João, capítulo 1,18, fala que ninguém viu a Deus. Olha o que diz aí, ó. Ele é a imagem do Deus? Rapaz, Colossenses, eu estava falando Salmos. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Deus invisível. Então observe o seguinte: apesar da Bíblia tratar que por natureza Deus é invisível aos olhos humanos, ele, no entanto, escolheu manifestar-se de forma visível em diversas ocasiões na Bíblia apresentada. Por isso que o Adão falou: pastor, no caso de Moisés, verdade. Êxodo capítulo 24, verso 9. Outro caso, Isaías. Outro caso, Miqueias. Outro caso, Ezequiel, Daniel, Abacuque e também João. Então Deus escolheu se manifestar, mas não plenamente. Coloquei no caso de João, João capítulo 4, verso 2. Apocalipse de João. Apocalipse capítulo 4, verso 2. Vamos ler até o verso 7. Olha o que diz a palavra de Deus. João viu. Interessante, né? Olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 4, verso de número 2 até o verso 7. Diz assim: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E por último, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante a um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia. Aí o texto vai adiante. Ou seja, isso aqui é plenamente Deus, sim ou não? Não, mas é a medida daquilo que ele quis se revelar. Pastor, está falando de glória, de poder, então é a medida que ele quis nos revelar. É por isso, nesse sentido, nós percebemos que dentro da Bíblia Sagrada, pelo menos 7 pessoas viram Deus. Entre essas, Moisés, Ezequiel, Josué, Abacuque, Daniel. Daniel narra a respeito também do anciãos de dias, né? Lá na sua profecia em Daniel, João e por aí vai. Diga, meu santo. Não entendi, meu santo. O Filho é a revelação, a imagem perfeita de Deus? O microfone, dá para ele aí. Se tiver aí, fica melhor. Isso, fala aí, meu santo, agora para me escutar. Se a imagem escrita no livro de Gênesis, imagem e semelhança, no caso do Filho, Deus projetando a sua imagem no Filho. Ali a imagem de Gênesis se refere a imago Dei, é a imagem que carregamos. São algumas particularidades do próprio Deus que são inerentes à natureza humana, que parte de Deus como Criador para a sua criatura.
nós vamos até falar um pouco sobre isso mais na frente, atributos comunicáveis. Então, quando fala em imagem e semelhança, tem a ver com características do próprio Deus, inerentes a Ele, que são atribuídas ao ser humano. Imagem e semelhança dele. Então, nessa perspectiva, está falando do homem em relação a Deus. Mas aqui, quando fala que o Pai, alguém já viu o Pai, é olhar, perceber alguma feição, alguma característica do Pai. Entendeu? É basicamente isso. Os irmãos estão comigo? Digam amém. Maravilha. Qualquer dúvida, fique à vontade, meus irmãos. Vamos lá. Outra coisa que pode ser perguntada. Até me fizeram essa pergunta recentemente, né? Deus, Ele é homem ou mulher? O que vocês acham? É assexuado? É unissex? O que vocês acham? Vamos aqui, nós estamos aprendendo. Quem quer aprender, diga amém. Estamos aqui para aprender. Já fizeram essa pergunta para mim: pastor, Deus é homem, Deus é mulher, porque no Antigo Testamento usa muito a figura patriarcal, o pai, Deus pai, etc. Por que usa essa linguagem? Deus está resumido a um gênero, a um sexo? Essa é a pergunta que nos fazem. E eu digo o quê? Não. Deus, ele não tem sexo. Essa é uma perspectiva da criação. Sexualidade tem a ver com as criaturas e não com o Criador. Se ele usa ali o entendimento de pai, um entendimento patriarcal, é para comunicar o que ele está fazendo conosco, é uma linguagem analógica, de um pai que protege, de um pai que é senhor, de um pai que guarnece, mas ele também usa outras linguagens. Ele faz uma alusão à galinha guardando seus pintinhos, não é verdade? Ele usa asas de águia, ele usa várias outras características de animais, de seres humanos, para dizer o que ele está fazendo por nós. Então, quando fala, pastor, Deus é homem, Deus é mulher, não. Deus não está resumido nem na sexualidade masculina e nem na sexualidade feminina. Esses atributos aí devem ser atribuídos à criatura, eu e você. Nascemos homem ou mulher, definidos biologicamente. É assim que nós cremos. O bebezinho nasce homem ou nasce mulher. Isso é definido, obviamente, pelo Deus que é criador. Então, Deus não é nem homem e não é nem mulher. Quando a Bíblia usa essa linguagem, mais uma vez, de pai, é um aspecto usual, é o que podemos dizer. É um aspecto contextual. Deus, ele não se restringe à sexualidade. Ele não cabe nesse gênero que nós fazemos de homem e mulher. É assim que nós cremos. Olha aí, o aluno da Helena fez em sala de aula essa pergunta para ela. É importante entendermos. E aí, igreja, Deus é homem ou mulher? Não é bom usar esse negócio de unissex, porque quando fala que ele é unissex, é que ele é homem e mulher. Entendeu? Então Deus não tem sexo. É assim. Deus não tem sexo. Ele não é nem homem e nem mulher. Aí já é o atributo comunicável. Isso. Perfeito. É um exemplo, muito bem. Isso mesmo. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Posso continuar, igreja? Maravilha. Então vamos lá. Atributos naturais. Falei, Deus é espírito, Deus é eterno. Agora, de eternidade a eternidade, ele é Deus desde antes da fundação do mundo. E subsiste em três pessoas distintas. O Pai, vamos lá, o Pai e... Não, mais alto. A igreja participando. Primeiro, o Pai e o Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Está aí. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, igreja, Deus é invisível. Ou seja, Espírito não se compõe de matéria, nem de carne, nem de osso, pois é substância imaterial e invisível. O viu, nem o pode ver. Nenhum ser humano o viu, nem o pode ver. Está aqui Colossenses 1,15, agora está aí. Além disso, ele é imutável.
Deus, ele é imutável. Como assim, pastor, ele é imutável? Olha o que diz Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Não há variação, eu não mudo, é isso que está dizendo o texto. Ele é o mesmo desde a eternidade. É isso que nós entendemos. Deus, ele é imutável. Agora vale a pena estender mais um pouco essa característica da sua perfeição, né? Ou pode ser chamado de atributos. Alguns preferem perfeições de Deus ou atributos de Deus, né? Aqui na lição está atributos. Então, aqui diz que Deus, ele é imutável. Como assim, pastor? Deus é imutável, ou seja, ele não muda. Isso, igreja, atente-se para isso, não quer dizer que ele esteja imóvel, não quer dizer que Deus esteja inativo. Quando fala que ele não muda, não é que ele é inerte, que ele não está fazendo nada, mas sim que nunca se altera, ele nunca cresce, ele nunca se desenvolve. Esse é o sentido. Coloca aí Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias capítulo 3, verso de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Aqui fala de um Deus que é imutável e que preservou Israel. Olha como isso é maravilhoso. Coloca aí Tiago capítulo 1, verso de número 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vá anotando esses textos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Igreja, o Deus que você serve, ele não muda, ele é único, perfeito, imutável. Creia nisso e glorifique ao nome dele. É assim que nós percebemos. Aí a pergunta pode surgir: pastor, entendi o atributo, a perfeição, atributo natural de Deus, de que ele é imutável. Se Deus é imutável, vamos agora complicar e descomplicar ao mesmo tempo. Se Deus é imutável, como é que os versículos de Gênesis capítulo 6, verso 6, dizem e podem afirmar que ele se arrependeu? Coloca aí, Carlos Jorge, Gênesis capítulo 6, verso 6. E depois você coloca também João capítulo 3, verso 10. Olha o que diz o texto aí, ó. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. A versão Nova Almeida atualizada coloca triste, condoeu-se, entristeceu-se. Mas no original, coloca aí Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista Atualizada, a ARA. Olha como é que está aqui o verbo. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito olha aí. Aquela outra versão é uma possibilidade semântica dentro do estudo do vocábulo dessa palavra. Mas alguns teólogos não concordam com essa perspectiva do problema ser semântico. Eles creem que o texto original é melhor traduzido com arrependeu-se mesmo. Mas a pergunta é: qual é a perspectiva de arrependimento, se outros textos dizem que ele não se arrepende? É isso que nós vamos entender. Coloca aí João capítulo 3, verso 10. João 3, verso de número 10. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos, damos testemunho do que vimos. Volta ao João 3,10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Aqui é o texto que ele está falando com Nicodemos, exatamente. Que ele está dialogando e conversando com Nicodemos a respeito da sua vontade. Mas eu acho que esse não é o texto, não. É João 3,10. Eu vou anotar melhor isso aqui, que está muito confusa a minha letra. Mas Gênesis 6,6 os irmãos entenderam que Deus se arrependeu. Lá aparece, né? E se arrependeu de haver feito o homem. Não é assim que está em Gênesis 6,6? Sim ou não, igreja?
A pergunta é: Deus se arrepende, sim ou não? Sim ou não? Não. De aquele que muda de atitude, né? Entendi. Arrependeu, né? Entendi. Existem, igreja, no mundo acadêmico, teológico, existem duas possibilidades, as mais famosas para a interpretação desse texto. A primeira delas é que a palavra, a semântica dessa palavra, arrependeu-se, ela poderia ser melhor traduzida por entristeceu-se ou condoeu-se. É Deus entristecendo de ter feito o homem. Ficou triste. Ele é uma personalidade. Um dos atributos dele é que ele é uma pessoa, não corpórea, mas que tem emoções, que tem vontade. Perfeito? Agora a questão é, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é, já meus santos, a segunda possibilidade é que a linguagem aqui que eles usam também é o antropomorfismo, isto é uma interpretação que não é humano em termos humanos. Então, na revelação gradual do plano de Deus, parece ocorrer mudanças. É isso que ele está querendo dizer. No entanto, isso pode ser entendido apenas pela perspectiva humana, que Deus está arrependendo-se. O ser humano entende com aquela palavra que lhe cabe dentro dos mistérios eternos de Deus. Então Deus mostra aqui uma palavra que nós sabemos o que significa, aquilo que Deus está fazendo, traduzindo um sentimento divino, uma emoção divina, de um Deus que está se arrependendo. Essa é uma perspectiva. Mas o que bate o martelo, o que nós entendemos? Que o plano de Deus é perfeito e imutável. Ele não erra em seus planos. Jesus Cristo não foi um plano B. Não foi, eu vou criar Adão e Eva, vão procriar, vão crescer, vão desenvolver, mas eu vou mandar Jesus Cristo porque eu sei que vai dar errado. Deus, ele sempre teve um único plano. Ele é perfeito. Ele traçou a eternidade de acordo com a sua vontade. É por isso que podemos confiar no Deus que é eterno. É por isso que podemos ir para casa e descansar no trono da graça e saber que Deus está cuidando de todas as coisas. É assim que nós cremos. Por quê? Porque Ele é imutável. Igreja, se Ele mandou Jesus Cristo, aguarde a segunda vinda dEle, que Ele está voltando para buscar a sua igreja para morar na Nova Jerusalém. É assim que nós cremos. Por quê? Porque Deus é imutável. Pastor, o senhor crê em qual perspectiva? Eu creio na melhor tradução, que foi a que o Carlos Jorge colocou da Nova Almeida atualizada. Entristeceu-se. Eu acho que faz mais sentido. A outra precisa de uma explicação maior. Isso. Perfeito. Com as nossas atitudes, entristecê-lo. Sim, sim, com vontade. Quando fala essa imagem semelhante, é vontade, e não silhueta, e não partes físicas, entendeu? Isso, são perfeições. Aí entram os atributos comunicáveis. Sim, isso. Sentimentos, vontade, volição, tendo essa perspectiva. Características da personalidade. Para ser uma pessoa,
tem que ter vontade, tem que ter emoção. Então, nesse sentido, que fala que Deus é uma pessoa, é que Ele tem vontade, Ele tem determinações, Ele tem emoções. Tem uma ilustração bem interessante. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Eu pergunto para vocês, o sol mudou? O que mudou? Os objetos que entraram em contato com o sol. Podemos ilustrar isso com Deus. Deus, Ele não muda. O que muda somos nós. Ou é o sol refletindo ali na cera, que derrete, ou é o barro que tem os raios solares que endurece. É o ser humano que tem variação de mudança, atitude, pensamento, palavra e ação. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Quantos podem glorificar o nome dEle? Maravilha. Deus permanece fiel, fiel eternamente. Ele é incriado, Ele é autoexistente. Deus não se desenvolve, Ele é incriado, Ele é eternamente autoexistente, é um atributo dEle. Ele é autoexistente. Deus não tem começo e nem fim, Ele é eterno. Por isso que Salmos fala de eternidade em eternidade. Olha a profundidade desse texto, não é verdade? Muito bem. Deus é imutável. Agora escute, Deus é um ser pessoal, ou seja, Ele tem consciência de si mesmo e possui poder de autodeterminação. Então, a Bíblia mostra que em Deus há os elementos constitutivos da personalidade. Quais são os elementos constitutivos da personalidade? Primeiro, intelecto, emoção e vontade. Repitam comigo, eu vou perguntar para vocês, quais são os atributos constitutivos da personalidade, os elementos constitutivos da personalidade? Vocês respondem. Primeiro, intelecto, vamos lá, intelecto, emoção e vontade. Deus tem esses três elementos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Pronto, então esse é o Deus que nós servimos. Além dos atributos, como alguém que fala, e disse Deus, né? Ele vê e viu Deus que era boa luz, e também ele ouve e tem ouvido o seu clamor. O nosso Deus, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que vê e Ele é um Deus que ouve, de acordo com a sua palavra. Ele é um Deus que fala, que vê e que ouve. Ele tem de fato intelecto, emoção e vontade. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. É por isso que devemos orar. Se você quer crescer, se você quer desenvolver, se você quer ser uma bênção na mão de Deus, ore assim: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. É melhor confiar em um Deus que é eterno do que num coração que é manchado pelo pecado. É melhor confiar num Deus que é espírito, que não está restrito a esse tempo, que é invisível, que é imutável, que é eterno, que é autoexistente, que é infinito, do que no ser humano que é falho, pecador e indeciso. É assim que devemos fazer. Deus não vê como o homem vê, Ele não ouve como o homem ouve, e Ele não fala como o homem fala, porque Ele é Deus. É por isso que devemos dedicar a nossa total devoção à sua grandeza e à sua graça e ao seu poder. Quantos podem glorificar? É mistério. Curve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, grandioso Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é incompreensível e também pode ser conhecido. Nós louvamos o Teu nome porque Tu és Espírito, Tu és invisível, Tu és eterno, Tu és um ser pessoal. Obrigado, Senhor, pela dádiva da vida, porque podemos estar aqui nessa noite Te adorando e entendendo que o Senhor é imutável. Não somos nós que mudamos, não somos nós que trazemos alguma concepção do que o Senhor é,
Pelo contrário, o Senhor é eterno, o Senhor é perfeito, o Senhor é Deus único. E se pode existir alguma mudança, essa mudança deve vir em nosso coração quando temos um encontro pessoal contigo. Que possamos mudar, Senhor, dia após dia, nos santificar de acordo com a tua presença e te glorificar, e de ter o privilégio que João teve de olhar a tua glória, a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade revelada no trono eterno, nos céus de glória. Senhor, que possamos ter comunhão, que possamos ter humildade, que possamos, Pai, render graça somente a Ti, curvar a nossa cabeça, dobrar os nossos joelhos diante da Tua grandeza. A Tua palavra nos ensina que o Senhor transporta os oceanos na palma das Tuas mãos. O Senhor sabe o nome de cada estrela. O Senhor pega as ilhas como se fosse um punhado de terra em Tuas mãos. Porque Tu é grande, porque Tu é poderoso, porque Tu é majestoso, porque Tu é Deus eterno e único, Senhor. É por isso que nós Te louvamos e adoramos, Senhor. E devemos confiar de todo o nosso coração na Tua perfeita obra, na Tua graça que é eterna. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos, porque sem a Tua graça, sem o poder, nós não somos nada. Não somos capazes nem de sequer levantar pela manhã e fazer a nossa própria vontade, se o Senhor não quiser. Que o controle da nossa vida esteja em Tuas mãos, que tudo que fizermos esteja de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua grandeza e de acordo com o Teu poder. É isso que nós Te louvamos, Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. A